Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do FII Infra Ogin 11 da Nikos Gestora. Não confunda, ele não é mais da Orama, agora ele é da Nikos Gestora. E vamos falar do relatório do mês de setembro, que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de outubro. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 14,7%. Meus amigos, a princípio você pensa assim, 14,7% é ok. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda, mas 14,7%, considerando que esse FII Infra é high grade, é um dividend yield estúpido, porque até alguns fundos high yield não estão conseguindo pagar esse valor ou estão pagando muito próximo disso. Então esse yield, considerando que ele é um fundo high grade, é muito top. Além do mais, o P sobre VP dele encontra-se atualmente em 1,03, ou seja, o fundo está com 3% de ágio. Tem gente que diz assim, eu não invisto em fundo que está acima de 1, o P sobre VP, ou seja, está com ágio, como esse aqui está com 3% de ágio. E aí diz, eu só invisto quando ele entrar em emissão de cotas. Só que quando o fundo entra na emissão de cotas, ele vai te cobrar entre 2 a 4% de taxa de emissão, fora o valor patrimonial. Então, no final das contas, ele estando nessa faixa aí, até uns 3, 4%, meus amigos, é um momento bom de entrada. É por isso que eu considero que até 5% é aceitável. Seria um pouquinho acima do valor dessa taxa. Acho que acima de 5, ou seja, 6 ou mais, aí sim é um valor realmente complicado. Eu mesmo já comprei cota do mercado acima de 10 e me arrependi depois de um tempo. Isso para fundo de papel, né? Porque para fundo de tijolo tem especialista que diz que até 10 é aceitável, até 10% de ágio acima do valor patrimonial em fundo de tijolo. Mas aqui não, como é papel, eu já ouvi também outros especialistas dizendo que até 5 é aceitável, e eu considero que 5 realmente é um número mágico aí de ágio no máximo para entrar nesse tipo de fundo. E se a gente fizer aquilo que eu sempre faço, que é o ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, esse yield sobe de 14,7 para 15,2, ou seja, o que já era muito bom se torna melhor ainda. Nesse mês aqui, como nos 8 meses anteriores, ele pagou novamente 13 centavos. Sim, meus amigos, vocês não estão ouvindo errado, 13 centavos, porque esse aqui é um dos poucos FII Infras base 10. Antes só tinha dois, né? Era o Ogin e o BOD. Agora tem o SNID, que era base 100, passou a ser base 10, tem o RIF e tem outro fundo aí novo, se eu não me engano, da Iridium, que eu não tô lembrado do nome, que também é base 10. Agora tem uns 5 FII Infras base 10. Esse aqui é um dos primeiros. Esses 13 centavos que ele pagou nesse mês, como eu falei, nos últimos meses também, equivale a um yield do mês de 1,28, meus amigos. 1,28, meus amigos, para vocês terem uma ideia, é maior do que fundos, no caso Fiagros, por exemplo, high yield. O que Fiagros high yield estão pagando no mês. Estão pagando a maioria, os high yields, entre 1,10 e 1,20% de yield do mês. E aqui está 1,28, ou seja, acima de fundo high yield. Basicamente, ele é um fundo high grade, ou seja, bem seguro, bem tranquilo, pagando yield de fundo high yield. O que acontecia, por exemplo, com o Juro 11 no ano passado. O Juro 11 também high grade estava pagando yields mensais de fundo high yield. O CRAA, que é da própria Sparta também do Juro 11, era outro fundo que era high grade, só que é Fiagro, e estava pagando também até uns 4 meses atrás yields de fundo high yield, sendo um fundo high grade. Mas nenhum dos dois da Sparta está mantendo esse nível atualmente. E o Ogin continua mantendo esse nível. E diga-se passagem, atualmente ele é o número 1 em dividendos distribuídos entre os fundos que são FII Infras. Se ele fosse base 100, ele estaria pagando na faixa de R$ 1,30. Você não vê nenhum FII Infra atualmente pagando essa faixa. Os melhores estão pagando na faixa de R$1, os base 100. Então, esse yield aqui está muito bom. Por exemplo, o BOD está pagando 9 centavos, que é o equivalente a ele aqui. Só que o BOD ainda tem um detalhe, o BOD está com a pegada mais middle risk, ou seja, está mais arriscado e está pagando bem menos do que o Ogin. Acho que o grande pênalti aqui do Ogin é ser um fundo pequeno, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tem gente que não percebe esse detalhe porque ele esconde no relatório. Na prática, ele esconde qual é o patrimônio líquido do fundo. Acho que exatamente para o pessoal não perceber que era um fundo tão pequeno. Então pronto, a gente chegou aqui na primeira parte do relatório do mês de setembro e a gente vê aqui que ele não cita nessa lista, normalmente aqui inicial, os fundos citam várias coisas sobre ele. Cita sobre taxa de administração, taxa de performance, patrimônio líquido e tudo mais, e ele não cita aqui nesse início, mas ele cita o número de cotas. Através do número de cotas, multiplicando pelo valor patrimonial da cota no momento, a gente encontra o valor patrimonial do fundo. Tá aqui, 45,9 milhões, ou seja, ele é um fundo bem pequeno. Eu normalmente uso como critério para investimento em fundos de papel, por exemplo, e isso aqui não é recomendação nem de venda nem de compra, é só um critério meu, que
aliás é usado por vários outros investidores que só investem em fundo maior. O meu critério para investir em FII Infra e Fiagro, por exemplo, ele está em torno de pelo menos na faixa de uns 300 milhões, pelo menos bem próximo de uns 300 milhões. Ou seja, esse fundo aqui eu não investiria por ele ser um fundo pequeno. Mais detalhes do fundo: no mercado, o fundo estava com um valor de mercado de R$ 10,08 quando esse relatório foi finalizado no final do mês de setembro. Atualmente está um pouquinho acima disso. No momento o fundo se encontra com a reserva de lucro de 25 centavos, praticamente 2 meses de distribuição, então é uma reserva muito boa. Mas nesse mês, por exemplo, ele não teve nenhuma variação, é o delta aqui, de reserva de lucro, ou seja, nem reduziu e também não aumentou. E o fundo encontra-se com um carrego da carteira, que ele chama só de spread de crédito, de CDI mais 1,55. Por isso é que eu considero esse fundo high grade, porque eu considero fundo high grade aquele que tem numa taxa de CDI até CDI mais 2,5, e esse aqui é apenas CDI mais 1,5. É um high grade, bem high grade mesmo, praticamente 1% abaixo do limite que eu considero ainda do high grade, já mudando para o middle risk. E lembrando também, um detalhe que ele não fala aqui, que ele também tipo esconde da gente, é que esse fundo basicamente ele investe em ativos que são IPCA+, mas ele fala aqui na taxa de CDI+. Quando ele vai mostrar, lá na carteira dele, ele mostra uma coluna que é um spread em relação ao CDI, ou seja, a coluna do spread é em relação ao CDI, mas majoritariamente os ativos dele são IPCA+. É porque ele faz um hedge, uma proteção via derivativo, DPA. E por isso que ele considera tudo como fosse CDI, apesar do fundo majoritariamente investir em IPCA+. Aqui ele traz mais algumas notícias sobre o fundo, falando que o fundo pagou pelo 9º mês consecutivo 13 centavos, como eu tinha falado para vocês, falou da reserva de lucros, como eu já tinha falado para vocês, e ele fala, em relação aos outros FIINFRAs, continuamos a liderar a indústria em termos de distribuição de dividendos. Somos o maior pagador, tanto no mês, nesse mês agora de outubro, que ele está falando, apesar de o mês de referência ser setembro, quanto no acumulado do ano de 2024, ou seja, ele está liderando nessa questão de dividendos. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o OGI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição por causa desses dividendos top que ele está trazendo, apesar do ágio? Ou ao contrário disso, você está pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição aqui no OGI 11? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, o que é que você está fazendo? Você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, Fiagro, fundo imobiliário, até mesmo ação? Escreva agora mesmo, não pense mais nada. Estamos com 4.000 inscritos, rumo aos 5.000 inscritos. Já comenta aqui também para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já assiste para aumentar o engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas para a gente conseguir bater nossas metas. E dessa forma a gente trazer mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do OGI 11 no próximo mês. Aqui ele mostra as movimentações da carteira no mês de setembro. Então, no setor de saneamento, que interessantemente ele não investe tanto, porque se você observar bem, os FIINFRAs, a maioria, saneamento é número 1 ou número 2 de volume de dinheiro investido, e aqui não. Aqui está apenas na 4ª posição o setor de saneamento. Ele tem 3 setores que ele investe mais do que saneamento. Então, em relação ao setor de saneamento, eles fizeram 2 movimentos importantes. Primeiro, venderam a BRK Ambiental, que detinha 4% do patrimônio líquido do fundo. Por que eles fizeram isso é que é importante, devido ao elevado nível de alavancagem da companhia, ou seja, a BRK, e a necessidade de grandes investimentos futuros. Ou seja, eles prevendo já um futuro problema com a BRK, que ela no futuro fosse dar um calote, no fundo eles já se livraram aqui da posição que eles tinham em BRK Ambiental. E, por outro lado, ampliaram a exposição que eles tinham na Iguá Rio, que é outra companhia nesse segmento aqui de saneamento. Eles também fizeram redução na posição que eles tinham em Transbrasiliana, que tinha 7% e eles reduziram para 2%. Fizeram uma alocação em 3% do patrimônio líquido na Intervias. Também incluíram uma nova posição de 5,8% em Ecorodovias. Vocês estão vendo que ele investe muito nesse segmento de rodovias. Também adicionaram mais 1,7% do patrimônio na usina termoelétrica de Pampa Sul. A gente vai ver esses detalhes aqui lá na carteira do fundo. Aí aqui a alocação por rate. O fundo tem 3% da carteira sem rate, o que eu considero bem ok. Apesar de ter alguns FIINFRAs que estão praticamente com 100% da alocação totalmente com rate, como por exemplo o CDI 11 e o Juro 11 da Sparta, mas por exemplo o Cadif, que é um dos mais seguros, mais tranquilos entre os FIINFRAs, tem
tem uma posição de uns 15% sem rate também. Além disso, tem outros que estão com posições de 20, 25% sem rate. Mas aqui 3% sem rate, o resto tudo com rate eu acho que está muito bom. Por setor, você vê que ele investe majoritariamente em transporte e rodovias. Eu mostrei e falei para vocês que ele gosta muito desse setor. Ele está com 32% do patrimônio investido em transporte e rodovias, 18% em energia e 16% no setor de serviços portuários. E água e saneamento é apenas a quarta posição. Nesse top 3 aí dos setores que ele investe, ele tem 66% do patrimônio líquido investido do fundo, quase 70%. Chegamos aqui à carteira do fundo e você vê que o fundo tem poucos ativos, mas no entanto, contudo, todavia, ele é bastante diversificado. Na maioria desses ativos, naquele limite que eu considero o ideal. Às vezes um pouquinho acima só. Ele não tem nada acima de 6%. Os devedores que devem mais, devem 5, alguma coisa. Mas não chegam nem a 6%. Então, para mim, é muito bom isso. Apesar da quantidade baixa de ativos, ele foca mesmo nesse 5% que seria o ideal para não investir mais ou muito mais do que isso. Tanto que nenhum desses devedores deve mais do que 6%. Eu destaquei aqui esses novos investimentos do fundo, a Intervias, a Eco Rodovias, o aumento que ele teve na Iguá Rio e também na Pampa Sul. Aqui nessa coluna a gente vê o nome dos ativos, inclusive esse outros é devedores que devem muito pouco e aí é tudo junto aqui nesse outros. Cada um desses devedores deve menos de 1% do patrimônio líquido do fundo. Aqui nessa coluna a gente tem o spread em relação ao CDI, meus amigos. Em relação ao CDI, você vê que tem aqui um que é CDI menos 6,10. Vocês não ouviram errado, é CDI menos 6,10. Como eu falei, como a maioria desses aqui é IPCA+, e ele faz uma conversão via hedge, via derivativo, aí acontece esse tipo de coisa assim, fora do normal, né? Porque não seria normal ele investir em algum ativo CDI menos, mas tem, aqui por causa disso. E você vê que a maior taxa dele é essa aqui, ó, CDI mais 4,84, que seria já uma taxa high yield. E essa aqui, CDI mais 3,92, que para mim seria middle risk. Aqui é um high yield, mas não tão high yield. Mas o restante da carteira toda dele aqui, basicamente, é high grade. Alguns no limite do middle risk, como essas duas aqui, por exemplo, e essa aqui. Mas a grande maioria mesmo é tudo high gradezão. Alguns abaixo de 1%, fora esse aqui que está negativo. Então, para mim, é uma carteira realmente bem high grade. Aqui a gente vê o percentual investido em cada um desses devedores. No outros, somando todos os devedores que estão dentro do outros, dá 2,43. E dessa vez eu perdi um tempão, mas fiz a conta aqui, que para mim é o que não é legal nesse portfólio aqui. Ele não mostrar os valores investidos, exatamente porque ele não quer mostrar que ele é um fundo pequeno, porque aí ele ia colocar aqui os valores de poucos milhões. O que deve mais ao fundo são esses dois aqui que devem nessa faixa aqui de 5,8 e 5,8. Ia dar um valor bem baixo. Porque como a gente viu que o fundo possui apenas 46 milhões de patrimônio líquido, 10% seria 4 milhões. Aqui é 5. É a metade de 4,6 milhões. É bem pouco. E aí ele também esconde aqui quanto é o máximo da carteira. E ele fala aqui, ó, o Ojin pode operar com alavancagem. E ele está operando com alavancagem. Eu somei todos os percentuais aqui e o fundo atualmente está com um patrimônio líquido de 115%. Ou seja, ele está com 15% de alavancagem. Se ele resolver fazer uma emissão, é praticamente aquela compensação. Ele faz a emissão e já está com o patrimônio alocado. Já faz como se fosse uma pré-alocação dos recursos de uma nova oferta. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão sem pensar em mais nada. Deixa aquele likes rumo aos 5 mil inscritos. Comenta aqui também para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível e no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do Ojin 11 da Nikos Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!